Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, diretamente da IPP-TV, a sua TV missionária. Como é bom chegarmos até você para trazermos uma palavra, uma mensagem de fé, de esperança. E hoje nós falaremos que fomos regenerados para uma viva esperança. Isso é muito bom, relembrarmos que Deus é aquele que nos guarda, é aquele que tem uma promessa gloriosa para a vida do seu povo. E eu quero convidar você a participar conosco, deixando a sua mensagem, deixando o seu comentário, e logo após a mensagem, nós estaremos orando pelos pedidos que forem colocados nos comentários, ok? Mas vamos à palavra de Deus. E hoje nós compartilharemos uma porção da palavra de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 5, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra poderosa, palavra viva e eficaz, inspirada, palavra que é autossuficiente e suficiente, Senhor, para nos instruir, para nos educar na justiça, para nos corrigir, mas também para nos dar esperança, para nos encorajar, para vivermos uma vida de santidade, glorificando o Senhor em tudo. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Ilumina nossa mente e o nosso coração. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde você tem colocado a sua esperança? Nós vivemos tempos difíceis, tempos de caos, onde as pessoas elas encontram-se atormentadas, desesperadas, buscando refúgio em muitos lugares. E muitas dessas pessoas, a maioria delas, não estão encontrando o refúgio que tanto precisam, porque estão procurando no lugar errado. Hoje, nós iremos falar de uma viva esperança, de uma promessa gloriosa que Deus ela tem preparada para o seu povo. Todos aqueles que colocam a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o texto que nós lemos encontra-se na epístola que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja que estava dispersa. Se nós olharmos para os primeiros versículos do capítulo 1, o texto nos mostra o autor dessa epístola, que é o apóstolo Pedro. Pedro, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, irmão de André. Pedro foi um dos apóstolos, juntamente com Tiago e João, um dos apóstolos mais íntimos do Mestre. Andou com Jesus e se transformou em um dos grandes líderes da igreja primitiva. O apóstolo Pedro, que por causa da sua fé foi perseguido e até morto, e não negou a sua fé. Ele foi sustentado por Deus. Mas em meio à perseguição, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta. E ele endereça essa carta para os eleitos, para os cristãos, que ele chama aqui de eleitos. Eleitos porque foram escolhidos por Deus. Eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles
por quem o nosso Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço, morrendo ali na cruz. E esses eleitos, eles estavam espalhados. O apóstolo Pedro, ele chama também esses eleitos de forasteiros, forasteiros da dispersão. E ele fala os locais aonde esses cristãos estavam então dispersos, tanto no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e também na Bitínia. O apóstolo Pedro escreveu para esses cristãos com o objetivo de expor a grande salvação que nós temos mediante a fé em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar que a salvação, ela vem acima de tudo de Deus, do Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ele logo na introdução relata. E o propósito do apóstolo Pedro era encorajar a igreja que passava por tribulações e perseguições, para que essa igreja vivesse uma vida santa, agradando a Deus em meio a um tempo e uma geração corrupta e a uma sociedade hostil. Vejam que o cenário não era um cenário favorável para os cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Estavam passando por muitas adversidades. E o apóstolo Pedro, ele escreveu para encorajar os eleitos a perseverarem diante das perseguições e das provações, para que eles pudessem ser animados. E não há nada que nos anime mais, meus irmãos, do que as gloriosas e maravilhosas promessas de Deus. E aqui nós vemos uma promessa extraordinária. O tema que eu quero trazer para vocês é regenerados para uma viva esperança. O que é regeneração? Eu quero começar primeiro explicando o que é ser regenerado. A palavra regeneração significa novo nascimento. É um renovo. É uma restauração. Mas é uma nova vida que nós alcançamos por parte de Deus, porque a regeneração, acima de tudo, é Deus quem nos dá. É obra do Espírito Santo. Quando vivifica o homem desse estado de morte espiritual, dando a ele vida, despertando para que ele possa então agora enxergar a Deus, desejar a Deus, crer em Deus e também se arrepender dos seus pecados, aquilo que nós chamamos de conversão. Nós não podemos falar da conversão sem falarmos da regeneração, que é um ato de Deus na vida do homem. É um ato pontual, que Deus opera um grande milagre na vida do homem. E essa regeneração, ela tem a sua fonte em Deus. Veja que o apóstolo Pedro, ele diz no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então a fonte dessa regeneração está em Deus. O homem, ele não pode regenerar-se a si mesmo. O homem morto em delito e pecado, ele não pode, por si próprio, voltar à vida, mas é necessário uma atuação sobrenatural do Espírito Santo no seu coração, na sua natureza, transformando-o de forma radical. É assim que Deus faz. Portanto, a fonte de regeneração é o Deus bendito, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto aqui nos mostra também o fundamento dessa regeneração.
E o fundamento, meus irmãos, é a misericórdia de Deus. Veja que o Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia. Portanto, nós somos regenerados, acima de tudo, por causa da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, da sua misericórdia. Porque nós não merecemos. Nós somos pecadores. Todos os homens são pecadores. Eles carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Carecem da graça do Senhor. Portanto, se não fosse a misericórdia de Deus, que nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores, jamais nós poderíamos ser restaurados para a vida. Nós jamais poderíamos nascer de novo. Portanto, o fundamento é a misericórdia de Deus baseada na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no próprio versículo 3 o texto diz que segundo a muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, essa regeneração, esse novo nascimento, aquilo que Deus faz na vida do homem salvando, é obra acima de tudo de Deus, que tem como fundamento a misericórdia, a graça de Deus, baseada na obra, na justiça, no sacrifício substitutivo do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte e também na sua ressurreição. Porque Jesus, ele ressurgiu dos mortos, ele venceu a morte, ele venceu a condenação do pecado. E tudo isso ele fez para cumprir a missão que Deus o deu, que é comprar para Deus, para o Pai, aqueles a quem Deus o deu, os seus eleitos. Mas veja que esse texto ele nos fala também de uma segurança. Além de nos falar que a fonte da regeneração é o próprio Deus, fundamentada na misericórdia, que tem como base a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas essa obra que Deus opera em nossa vida é uma obra completa. Porque do princípio ao fim, Deus é soberano na salvação. E a obra que Deus começou na minha e na sua vida, Ele sustentará e Ele completará. Aqueles a quem Deus elegeu, os eleitos de Deus, no tempo devido serão regenerados pelo Espírito Santo e serão sustentados pela mão poderosa de Deus, porque a segurança da nossa salvação está em Deus. E nós vemos isso quando no versículo 5 diz que esses eleitos são guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Não há nada que nos sustente. Não há nada que nos guarde, que nos proteja. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque é o próprio Deus quem sustenta o seu povo. Por isso, eu falo para você, meu irmão e minha irmã, se você está passando por adversidades, por uma enfermidade, se você está passando por uma crise, seja em que área for da sua vida, todos nós estamos vivendo tempos difíceis nesse tempo de pandemia.
E há muitos eleitos, muitos cristãos que nesse exato momento estão com sua vida em perigo, porque vivem, habitam em lugares onde a sua fé é perseguida. E esses irmãos, eles sofrem perseguição e até morrem por causa da sua fé. Então, veja que assim como Pedro escreveu essa mensagem para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, passando por crises e adversidades, essa mesma palavra que encorajou a igreja primitiva, a igreja, os cristãos dispersos por causa da perseguição, é a mesma mensagem de Deus para você hoje, que te anima, que te encoraja a você permanecer firme no Senhor, a você se alegrar em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às adversidades, porque você tem o Deus Todo-Poderoso com a sua mão forte te sustentando, e Ele te conduzirá até o fim, e você jamais se perderá, porque Ele é a segurança da sua salvação. A nossa segurança, a segurança da nossa salvação é porque nós estamos guardados pelo poder do Deus onipotente. Mas veja, irmãos, que nós fomos regenerados por Deus, por causa da sua muita misericórdia, tendo como base a obra de Jesus e aquilo que Ele fez por nós, o seu amor incondicional, a sua graça maravilhosa. Nós estamos seguros em Deus pelo seu poder, mas o texto nos diz que o meio pelo qual nós desfrutamos dessa gloriosa e dessa viva esperança é a fé. É quando nós colocamos a fé em Deus por meio de Cristo. Quando nós colocamos a nossa fé na obra de Jesus, na sua justiça. Quando nós cremos que Jesus, Ele é o Filho de Deus, aquele que veio, se tornou homem, para nos substituir, vivendo uma vida que nós não conseguimos viver, cumprindo toda a justiça de Deus, cumprindo todas as exigências de Deus. E não somente isso, mas nos substituindo ali na cruz, sofrendo, morrendo e derramando o seu sangue. Quando Ele recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, para atribuir a nós a sua justiça e fazer com que nós fôssemos justificados diante de Deus, aceitos por Deus mediante a obra de Jesus. Então é essa fé que nós recebemos como um dom de Deus. É essa fé, é por meio dela que nós somos justificados diante do juiz. Então nós somos regenerados pelo Espírito Santo, regenerados por Deus, para viver e desfrutar dessa gloriosa esperança, dessa viva esperança, dessa promessa maravilhosa que nós tomamos posse pela fé. E quais são essas promessas? Quais são essas recompensas que nós desfrutamos depois de sermos regenerados? No versículo 3 diz que é uma viva esperança. E por que ela é viva? É viva porque ela é feita e nós recebemos essa recompensa por meio do Cristo vivo, aquele que vive, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Ele está à direita do Pai,
essa promessa, a esperança está viva porque Cristo está vivo. Essa esperança, ela é viva porque nós fomos vivificados. Nós estamos em Cristo e, portanto, podemos desfrutar dessa esperança maravilhosa. Podemos desfrutar desde aqui, nessa terra. Podemos desfrutar das recompensas que Cristo conquistou para nós. O perdão de pecados, a justificação, a aceitação diante de Deus, a adoção de filhos. Nós fomos feitos filhos de Deus, recebemos esse direito por meio de Cristo. E além disso, essa viva esperança também é uma herança que o apóstolo Pedro vai dizer que é uma herança incorruptível, uma recompensa, um tesouro glorioso que não perecerá. Diferente de todas as riquezas, diferente de todos os tesouros que essa vida oferece, todas essas riquezas, os tesouros que esse mundo nos oferece são passageiros, perecerão, mas há uma esperança gloriosa, há uma viva esperança, e é uma herança incorruptível, que não perecerá, uma herança sem mácula, ou seja, pura, que não tem nenhuma mancha, que não há nenhuma influência do pecado. Essa herança, além de incorrupta, de ser imaculada, ela também é imarcessível, ou seja, inalterável. É uma herança que não murcha. Assim como uma flor, que muitas vezes por causa dos efeitos do tempo, ou por causa de influências externas, pode fazê-la murchar. Essa herança que Deus tem preparada para nós, ela é uma herança que nunca murchará, sempre estará brilhando, expressando a beleza como de uma flor bela e linda. E o versículo 4 diz justamente isso. Nós somos regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Portanto, além de nós desfrutarmos de uma viva esperança nessa terra, há uma herança gloriosa e maravilhosa nos esperando nos céus. E nós estamos falando aqui, meus irmãos, da salvação que foi preparada para revelar-se no último tempo para nós, que é a vida eterna. A vida plena. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar para resgatar a sua igreja, os seus eleitos, para vivermos eternamente com Ele, em um tempo de paz, de alegria e satisfação e felicidade infinita, onde nós desfrutaremos dessa herança maravilhosa que não perecerá. Portanto, meus irmãos, nós fomos regenerados, nascidos de novo, restaurados, justificados pela fé, para desfrutarmos dessa esperança maravilhosa, dessa viva esperança, dessa segurança que nós temos em Deus, a segurança na salvação e essa maravilhosa herança que Deus tem preparado para nós na vida eterna. Que isso seja uma palavra, que essa palavra seja uma palavra de ânimo, de encorajamento para você saber lidar com todas as adversidades. Entenda, meu irmão e minha irmã, a nossa esperança não está em nenhum outro lugar senão em Cristo. E é dele que vem a nossa recompensa e herança.
eu quero trazer aqui 3 aplicações dizendo que nós devemos ser gratos, acima de tudo, pelas misericórdias de Deus que nos regenerou. Nós precisamos e devemos permanecer firmes no Senhor, sabendo que estamos seguros nele. Nada pode nos separar do seu amor. Portanto, lance fora todo desespero em meio à adversidade. Creia, descanse, se alegre em Deus por causa dessa maravilhosa promessa e dessa maravilhosa esperança. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida, a minha vida e esses pedidos que foram colocados aqui. Vamos orar? Pai, nós queremos te render graças e te louvar, te bendizer pelo privilégio maravilhoso de termos sido eleitos desde antes da fundação do mundo, porque o Senhor tinha um plano para o seu povo, para a sua igreja, e individualmente, Deus, para mim e para esse meu irmão e essa minha irmã que me assiste, que eles se apeguem a essa promessa, a essa viva esperança, que a sua misericórdia, o seu favor imerecido, a sua graça nos trouxe por meio de Cristo. Ó Deus, essa herança incorruptível, imarcessível, imaculada, que o Senhor tem preparada para nós e que o Senhor nos dá e também nos sustenta, porque a segurança da nossa salvação está no poder de Deus. Sustenta esse meu irmão e essa minha irmã, abençoa-o, Deus, olha para as suas necessidades, olha para a sua situação, visita-o com poder, com graça, com milagres, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, restaura vidas, famílias, sara, cura, liberta e salva, Senhor, essas pessoas que nesse momento me assistem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.